Boa tarde, meus amigos queridos, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, as nossas reflexões vão continuar baseadas no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec analisa as palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos. Especificamente hoje, nós vamos refletir sobre o item 25, é o nosso 11º estudo do capítulo 5º, nós ainda temos mais 3, que são 14, né? E esse estudo, gente, ele é muito importante, né? Quando ele fala da melancolia, ele está falando da depressão, que é o termo que era usado na época para se referir à depressão. É uma pequena, mas preciosa mensagem do espírito François de Geneve, super atual. Se a gente olhar, estudar direitinho cada frase que ele coloca ali, tem muito a ver com os tratamentos atuais, né? Com a descrição da doença e com os tratamentos atuais. E esse espírito, ele vai nessa mensagem nos alertar sobre a depressão, que é uma doença do espírito, com manifestação no corpo e que hoje se espalha pelo mundo, né? Sendo inclusive uma das maiores causas do suicídio, como a gente viu lá no estudo sobre loucura e suicídio. Agora vejam que coisa interessante, né? Como que a espiritualidade ela está sempre à frente do nosso tempo, porque lá na época do Kardec ainda não existia a psicologia e nem tínhamos todos esses estudos especializados sobre a depressão, que a mensagem sintetiza super bem. E hoje, né, graças a Deus, com o avanço da ciência, nós já temos muitos estudos técnicos, estudos científicos sobre a depressão e temos muitos tratamentos também, com assim as mais variadas abordagens. Então hoje que a depressão se espalha avassaladoramente pelo mundo, nós também contamos com oportunidades de cura, né? Deus nunca nos dá uma dificuldade que não tenhamos condições de superar e de caminhar para curar. E como a depressão é uma doença da alma, a gente vai encontrando muitos estudos técnicos, estudos médicos e estudos psiquiátricos, mas também obras espíritas falando sobre a depressão. Temos na internet material vasto, vídeos, textos, então é muito importante a gente procurar entender um pouco mais sobre o que é a depressão, porque com certeza ou nós vamos visitá-la, ou ela vai nos visitar, ou vamos ter alguém na nossa família que vai passar pela depressão, né? Mas vamos lá. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos para aquelas nossas perguntinhas básicas de sempre, né? Eu pergunto assim: como que nós lidamos com as nossas dores e as nossas tristezas? E com as adversidades da vida? E como lidamos com as dores e as tristezas dos outros? E com as provas, né? As adversidades que cada um de nós enfrenta? Como é que a gente lida com isso? E na nossa família, nós podemos ficar tristes? Conversamos sobre tristezas, sobre dores, sobre infortúnios, sobre fragilidades? E como é que nós lidamos com os erros e com as culpas? Você vai dizer, ai Fátima, mas quem quer falar sobre essas coisas tão desagradáveis? Gente, é preciso. Infelizmente ou felizmente, né? É preciso conversarmos sobre essas coisas. Embora a nossa sociedade faça um culto generalizado à felicidade e à alegria, a gente vê aí que, né, ninguém posta nada de tristeza, todo mundo posta mesmo a felicidade, embora a imprensa adore uma desgraça e o ser humano ainda esteja muito envolvido com o desespero e com a dor. Os terapeutas, os bons espíritos, eles sempre nos alertam de que a tristeza é uma emoção básica e ela precisa ser vivida de forma saudável para a prevenção da depressão. A tristeza, como todas as demais emoções, né? Elas precisam ser vividas de forma saudável.
Então, isso não quer dizer que a gente tem que ficar triste o tempo todo. Sentir tristeza é muito diferente de ficar deprimido. A depressão é uma doença da alma que pode acometer qualquer pessoa de qualquer sexo, idade, classe social, ela não faz distinção. E precisa de tratamento. Já a tristeza, como toda emoção, ela tem a sua função e é passageira. Ela tanto vem quanto vai. Enquanto que a depressão é uma paralisação da nossa energia. Como há uma linha muito tênue, né? A gente às vezes fica assim meio querendo se autodiagnosticar ou diagnosticar o outro. Importante de alertar que a depressão é uma doença e ela precisa de acompanhamento terapêutico. Ela não é falta de fé, porque as pessoas com fé também ficam deprimidas. Ela não é falta de ocupação, pessoas muito ocupadas também ficam deprimidas. Ela não é frescura, não é mimimi. Então vamos prestar atenção, vamos parar de julgar, vamos parar de criticar as pessoas por conta das doenças e das provas que cada um enfrenta, né? Mas bom, feito esse alerta, vamos lá ao Evangelho analisar essa preciosa mensagem do Espírito François. Ele começa assim no item 25. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Olha, vaga tristeza e considerar amarga a vida. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Vejam que ele fala de uma tristeza que nos faz ver e sentir a vida amarga. Alguns especialistas caracterizam a depressão como essa tristeza decorrente da dificuldade para lidarmos com a realidade da vida. E é como se assim, se o espírito desejasse que a vida fosse de uma forma diferente, mais perfeita, mais harmoniosa, talvez. A gente não sabe nem explicar, né? Isso é muito difícil, essa vida mais diferente, harmoniosa, ela é difícil e nem sempre ela é possível nesse planeta de provas e expiações. Então, como a vida ela não se apresenta daquele jeito que a gente gostaria, surgem os conflitos internos. Nossos conflitos internos que nós sabemos pelo Espiritismo que são oportunidades para evoluirmos. Mas, gente, às vezes nós não conseguimos lidar com essas adversidades e podemos nos paralisar, perdendo a alegria de viver. Quantas pessoas ficam deprimidas depois da perda de um ente querido, no pós-parto, quando aposenta, quando há uma mudança de cidade, né? Então, ou separação, enfim, quando o filho sai de casa, os filhos ficam adultos e vão morar sozinhos, enfim, há N disparadores para a depressão. Mas assim, o que a gente tem que pensar? Que geralmente, quando nós sofremos perdas, é natural nós ficarmos tristes e vivermos o luto. Temos falado muito sobre luto, né, nessa época de pandemia, porque muita gente está vivenciando lutos de todas as formas possíveis. Então é necessário vivenciar o luto para nos reorganizarmos internamente, e isso é totalmente diferente da depressão. A depressão, como eu disse, é uma incapacidade interna de enfrentar os desafios da vida misturada com um sentimento de culpa, de não aceitação também, né? O Espírito François, ele continua falando assim, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão. Lassidão é a exaustão, né? O abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Aqui ele explica bem um pouco dos sintomas da depressão, né? Que adoece lá a alma, mas o corpo fica incapacitado, fica comprometido também. Sabemos que cada depressão é única,
porque cada espírito é único, né? Então, assim, não tenho aqui a pretensão e nenhum autor e nenhum estudioso tem a pretensão de abarcar todas as depressões, porque cada uma acontece de um jeito. Mas alguns sintomas são muito parecidos, né? Principalmente a perda da energia e da vontade de lidar com a realidade da vida. É como se a vontade ficasse adoecida, você não consegue ter vontade, você sabe que precisa e você não consegue. Por isso, né, a Joana está sempre lá nos alertando que é muito importante reconhecermos as nossas emoções para aprendermos a lidar com elas. A tristeza é uma energia introspectiva importante. Por quê? Porque nos convida a entrar em contato com o nosso eu ou o nosso espírito imortal. E a gente, para explicar um pouco mais a importância da tristeza, eu gosto muito de ver aquele filme, né? Que é um desenho animado chamado Divertidamente, porque ele fala das emoções de uma forma bem lúdica. É bom a gente, quem puder, né, quem não assistiu, quem já assistiu, assistir de novo, que ele trata de uma forma muito lúdica esse tema. Mas vamos voltar aqui. Então, o que é a depressão? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é um transtorno mental frequente, mas sério, que interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar, na capacidade de dormir, de estudar, de comer, de viver. Pelo Código Internacional das Doenças, a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, falta de ânimo, pessimismo, baixa autoestima, que vão aparecer com frequência e podem combinar-se entre si. Então, por isso que cada depressão é única, porque nem todo mundo tem todos os sintomas. Às vezes tem um, não tem o outro, né? Cada ser humano é individual. E em cada um vai apresentar de uma forma. Os sintomas, eles são provocados por desequilíbrios cerebrais, com a diminuição de neurotransmissores, como é o caso da serotonina, que é um hormônio ligado à sensação de prazer e bem-estar. Bom, isso é a definição técnica da Organização Mundial sobre a Depressão, que é importante a gente saber, né? Já que estamos falando do assunto e vamos entrar daqui a pouquinho no Setembro Amarelo. Mas como nós estudamos o Evangelho de Jesus, que tem como objetivo consolar, acolher e refletir sobre o espírito imortal que somos, eu não vou me deter nas características nem das definições de depressão. Eu vou trazer para nós as reflexões espíritas. Então eu trago aqui um texto muito importante, que é da AME, Associação Médico Espírita, que é intitulado A Depressão na Visão Espírita. É de um médico, Dr. Wilson Lopes. Ele fala assim, eu vou ler esse trecho, tá, gente? Porque é muito importante. A depressão pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, com desinteresse pelas coisas. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Poderíamos considerá-la como uma emoção estragada. As emoções naturais devem ser passageiras, circularem normalmente, sem desequilibrar o ser. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural que nos leva a entrar em contato conosco, nos leva à introspecção e nos leva à reflexão sobre nós, sobre nossas atitudes. Agora, uma vez que a tristeza fica estagnada, prolongada, acompanhada de sentimento de culpa, ela nos leva à depressão. Vejam que como a tristeza pode ser também, né, um dos sintomas da depressão, muitas pessoas têm medo de sentir tristeza, porque acham que se ficarem tristes, poderão se tornar deprimidas e nem entram em contato com as emoções, né, ligadas à tristeza, quando passa por um momento difícil. Mas vamos lembrar que não será reprimindo a tristeza que nós vamos ficar livres de depressão. Ao contrário, às vezes, exatamente por não podermos ficarmos tristes e termos que bancar o forte por muito tempo,
é que chega uma hora que a gente não aguenta mais e diante de uma circunstância difícil, a depressão pode se instalar. É aquilo que a gente se comprime, chega uma hora que o pote entorna, né? Mas qual que é o problema da depressão? E continua esse artigo do doutor, esqueci o nome dele, gente, doutor Wilson. O doutor Wilson continua falando assim, que a depressão ela afeta todo o ser, acarretando uma série de desequilíbrios orgânicos, né? Sobretudo comprometendo a qualidade de vida, tornando a criatura infeliz e com queda no seu rendimento pessoal. Bom, então o que a gente faz, gente? O que a gente pode fazer então quando a depressão se instala, já que ela é uma doença? O doutor, do ponto de vista médico espírita, ele fala assim, que a depressão é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. O caminho para sairmos dela é preencher este vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. Isso é muito difícil quando a gente está doente, né? Mas ele continua. Primeiro, procurando nos conhecer e nos analisar com o intuito de nos descobrirmos, sem nos julgarmos, sem nos punirmos ou nos culparmos. E depois, nos aceitarmos como somos, com todas as nossas limitações, mas sabendo que temos toda a potencialidade divina dentro de nós, esperando para desabrochar como sementes de luz. Isso é fácil? Não, isso é difícil, principalmente se a gente está deprimido. É mais fácil a gente ficar fazendo isso diariamente, porque se um dia a gente chegar na depressão, a gente vai estar treinado para isso. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa da ajuda terapêutica, porque às vezes sozinho, nós e os familiares não conseguimos dar conta. Então, o que ele está falando para a gente? Ele está falando que é nos acolher com amor e vivenciar a tristeza que surgir sem ser tomado por ela. Entrar em contato e entender qual é o significado das nossas emoções para o nosso aprendizado. É reconhecer e validar a nossa dor e a nossa fragilidade, nos permitindo chorar quando for necessário, mas sem vitimismo ou revolta. Então é não deixar acumular a emoção. A gente tem sempre, né, que ir trabalhando para não chegar uma hora que o pote vai estourar e aí a gente não vai conseguir dar conta sozinho. E voltando lá ao Evangelho, o Espírito François nos orienta o seguinte: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Aqui, gente, ele está nos alertando sobre o perigo da depressão que, quando agravada, pode levar ao suicídio, nos lembrando que tudo tem o seu tempo e a sua razão de ser. E também ele, né, nos conforta dizendo que a gente não está à deriva no planeta, não estamos abandonados. Tudo que acontece segue um roteiro que está supervisionado pela providência divina. Tem a ver com o nosso planejamento reencarnatório. É claro que nós fazemos escolhas, temos livre-arbítrio, mas nosso livre-arbítrio não é amplo e restrito, ele tem limitações. Então, quando nós estamos aqui passando pelos desafios, eles são frutos das nossas escolhas, mas também são frutos do nosso planejamento reencarnatório. Então é importante ter essa paciência, essa resignação e entender que nós nunca estamos abandonados, né? E ele prossegue nos convidando a refletirmos sobre a nossa missão de vida. Diz assim: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E eu pergunto, né, qual seria então o propósito nosso nessa encarnação?
Nós sabemos? É bom pensarmos sobre isso. E fechando a mensagem, o Espírito François também nos alerta sobre as adversidades da vida. Ele fala assim, que se no curso desse degredo provação, da encarnação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Veja que é bem consoladora a mensagem do François, do Espírito François. Então, o que a gente precisa? O que ele está sintetizando? É preciso ter paciência com os desafios da vida, aprendendo com eles, pois tudo passa e cada encarnação é muito rápida se comparada com a vida eterna. Mas isso, gente, é fácil para nós que estamos saudáveis. Quando a gente já está em depressão, isso é muito difícil, tá? Então, por isso que eu faço, às vezes as pessoas fazem uma pergunta e eu vou falar rapidamente sobre ela, que é como que nós podemos ajudar alguém com depressão, principalmente se for um familiar que mora conosco, Porque não é fácil conviver com a depressão, não é fácil para a gente que está deprimido e nem para o outro que é amigo, parente de alguém deprimido. E muitas vezes a gente não entende, a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Então, como que ajuda? Tendo compaixão e respeito pelos desafios que cada espírito imortal vivencia. Não julgar ou criticar, condenar, ou achar que o outro é fraco, ou a gente, se a gente estiver deprimido, também se achar fraco. Não, gente. A gente precisa oferecer ajuda que o outro tem condição de receber, porque às vezes a gente quer ajudar o que o outro não tem condição de receber, a gente quer dar o que o outro não tem ainda condição de receber. Oferecer ajuda e ter muita paciência com o tempo de cada um, pois o processo de cura da alma, ele é demorado mesmo, a alma não se cura da noite para o dia, E a gente vai ver aqui, a Joana vai falar para a gente, sim, eu vou até ler esse trechinho da Joana, naquele livro a Joana tem um livro chamado Vitória sobre a Depressão. Então, nesse livro, ela fala o seguinte, que a depressão é uma doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência, claro, de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, a depressão ser tratada no cerne da sua origem, ser tratada na alma, no espírito imortal que somos. Daí as psicoterapias são importantes, Além de todos os fatores que desencadeiam a depressão, ao espiritismo coube a nobre tarefa de demonstrar que também existem as causas de natureza espiritual, Então, a paciência ela é necessária, porque a depressão, como é a doença do espírito, pode acometer várias encarnações e o importante é a tomada de consciência e o aprendizado que cada experiência de vida nos proporciona. Talvez a gente não consiga se curar da depressão nessa encarnação, mas à medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai evoluindo e vai conseguindo conviver e até superar mesmo. Mas o processo de cura é demorado, não é da noite para o dia. A outra coisa e aí já é minha opinião, tá? Eu digo, de todos os estudos que eu sempre faço, os vídeos que eu ouço, que esse tema é um tema que eu já estudo há muito tempo, é o seguinte, não é simplesmente a gente sair lutando contra a depressão como se fosse abafar a depressão, fingir que não está com depressão, Porque isso é impossível. Mas é acolher a nossa imperfeição, a imperfeição da nossa vida, a imperfeição do outro, procurando toda a ajuda possível, Lembrando que como o homem é um ser a Joana fala aquele nome difícil lá que eu nem vou me atrever a repetir, que eu vou engasgar, mas nós somos vários, psicológicos, espirituais, físicos, porque estamos no corpo físico, e outras coisas lá que eu nem vou falar aqui para eu não me atrapalhar com
o termo que ela usa. Então, como o homem é um ser multi, né, poli, sei lá, nós precisamos buscar todo tipo de ajuda, ajuda física, ajuda emocional, ajuda espiritual, através das terapias e das medicações necessárias quando for o caso, pois existem variados fatores envolvidos na depressão e existem vários níveis de depressão, né? E alerto sempre aqui, gente, que isso é muito importante, que quem faz o diagnóstico de depressão e prescreve tratamento, um tratamento adequado, é o profissional de saúde. Então, nada da gente sair por aí diagnosticando o outro ou nos automedicando, tá? Essa palestra aqui é para esclarecer, não é para resolver e para sair medicando a depressão, não. E então, além da gente não fazer diagnóstico, né, a gente também não pode se automedicar. Tá? Porque os medicamentos são importantes, são necessários em alguns casos, mas é o profissional da saúde, é o médico psiquiatra que indica o medicamento. E as terapias são os terapeutas, psicólogos que vão nos indicar. Claro que a gente precisa compreender, entender, estudar o assunto, né? Daqui a pouco nós vamos iniciar o Setembro Amarelo, que é um mês muito importante, porque tem as campanhas de conscientização sobre as doenças mentais, para poder vencer o preconceito, porque nós também temos muito preconceito, né? Mas eu lembro, uma outra coisa também que eu quero lembrar, que as preces, os passes, a água fluídica, a desobsessão, o atendimento fraterno, que são terapêuticas que o Espiritismo oferece e as outras religiões oferecem as suas, elas são importantes. Em qualquer doença, essas terapêuticas são importantes, ajudam muito, mas elas não substituem o tratamento médico e terapêutico adequado em cada caso, tá? Isso é muito importante de ter em mente, não é só porque tá estudando o assunto que eu vou resolver a minha depressão. Às vezes a gente precisa de ajuda mesmo. Bom, e para encerrar, eu vou compartilhar, eu sempre que trato desse assunto, eu compartilho essa reflexão que eu acho muito consoladora. Eu sempre termino com Jesus, mas hoje eu vou compartilhar essa reflexão aqui, que é do Felipe Vaz. Eu escutei uma vez numa live da FEB, lá em 2019, eu sempre que falo desse assunto, eu gosto de trazê-la para a gente poder pensar. Ele fala assim, a depressão é típica do período de transição ou evolução, quando não mais encontramos prazer na nossa forma de viver, mas ainda não somos e nem conseguimos ser quem gostaríamos de ser. Aí nós nos sentimos perdidos, mas é preciso procurar ajuda e ter paciência para conseguirmos superar cada fase. E cada fase que a gente conseguir superar, nós devemos celebrar as nossas pequenas conquistas, que é muito importante. Então, gente, eu fico por aqui, lembrando que não esgoto o assunto é amplo, agora nós vamos poder pensar muito sobre ele no mês de setembro, por causa das campanhas, para vencer os nossos preconceitos e nos esclarecer para a gente poder aprender a lidar e nos ajudar e ajudar o outro. E eu lembro sempre que o Criador, ele é justo e amoroso. E ele nos oferece o esclarecimento e os recursos necessários para a cura de todas as nossas feridas. Então, olha, beijos carinhosos para todos, boa semana, continuem se cuidando para que a gente possa poder, né, voltar à nossa vida e nos reencontrar em breve, assim que essa pandemia nos permitir. Fiquem com Deus.